Tudo bem, pessoas? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você realmente vai assistir essa videoaula. Hoje, né, nós vamos tratar sobre exceção de incompetência territorial e a partir de todo isso, né, que aconteceu nessa segunda fase do exame 43, em especial em direito do trabalho, adotando realmente uma cautela agora de maneira indistinta, todas as peças cabíveis possíveis e existentes, até as mais simples, aquelas que você jamais supunha que poderia cair, todos estaremos trabalhando aqui, para deixar realmente para a zona de conforto e tranquilidade para o aluno, e para que a banca não derrube mais a gente, né? Não venha assim tão imperiosa, tão surpreendente e passe a rasteira nos alunos que tanto se dedicaram, que tanto realmente investiram tempo, dinheiro, abdicaram de momentos, né, familiares para poder se preparar, enfim. Então, hoje a gente vai trabalhar a exceção de incompetência territorial dentro desse propósito. Também, né, muito importante salientar que tudo que a gente conversa, todos os assuntos que a gente conversa, a gente foca tanto na eventual peça quanto na eventual questão. Então, no decorrer da nossa aula, nós vamos tratar sobre a exceção de incompetência territorial, preparando você, aluno, tanto para uma peça quanto para uma questão discursiva, tá bom? Sou a professora Kelly Cuesta, falo aqui de Belém do Pará, né? Aonde quer que você esteja aí do outro lado da telinha. Qualquer dúvida, chame, pergunte, tá bom? Professora, sobre a aula tal, fiquei com dúvida naquele ponto, naquela peça, manda a peça para eu corrigir, tá? Que eu te passo a devolutiva, a gente marca um atendimento remoto, a gente faz realmente a correção do material. Então, assim, fisicamente distante. Realmente a sua aprovação com a sua vermelhinha, tá bom? Então, vamos lá, vamos descer para o play, vamos brincar sobre a exceção de incompetência territorial, ok? Exceção de incompetência territorial é uma resposta da empresa, da reclamada, a partir do momento que ela recebe a citação. Em determinado momento vai aparecer aqui para a gente a linha processual, a linha do tempo. E aí eu vou poder mostrar para vocês, de maneira pontual, em que momento dessa cronologia a gente encontra a exceção de incompetência territorial. O que eu posso te afirmar é o seguinte: uma vez recebida a citação, a empresa ela pode oferecer 3 respostas. E certamente a exceção de incompetência territorial, se cabível for, porque não é sempre que teremos a oportunidade de trabalhá-la, tá? Se cabível for, certamente vai ser a primeira medida a ser adotada. Por quê? Nós temos uma questão de forma, nós temos um vício, nós temos uma questão incidental, que precisa ser discutida, precisa ser resolvida antes da apreciação do método. Então, o que eu estou querendo dizer para você em relação a isso? O que eu estou... Será que vocês estavam me ouvindo adequadamente ou não, né? Jesus Maria José, lá vai rolar o make-off. Coloquei aqui o microfone, bora ver se vai melhorar aí para vocês, gente. Só comigo mesmo que isso acontece. Depois eu vou verificar como é que ficou esse áudio aí, tá? Então, como eu estava dizendo, recebida a citação, a exceção de incompetência territorial, se necessário for, ela é a primeira medida a ser adotada pela empresa para que a gente possa resolver essa questão incidental, essa questão de forma, esse vício, antes de realmente adentrarmos ao mérito. Tá bom? Então, a exceção de incompetência territorial é uma peça apresentada pela empresa reclamada, tá certo? Vamos lá. Onde é que a gente encontra a previsão, tá? Assim, pelo fato de nunca ter caído, né, essa peça, a gente realmente vai analisar tudo. E já vi vários manuais que trazem, né, desde a citação do artigo 799 a o 800, ou totalmente 800, com o 799, nós vamos trabalhar os dois. No momento oportuno eu vou explicar para vocês adequadamente. Mas o que eu quero que vocês façam agora aí do outro lado da telinha? Quero que vocês abram a CLT de vocês e localizem, por favor, o artigo 799 da CLT e acompanhem comigo a leitura, tá bom? Então, exceção de incompetência territorial, artigo 799 da CLT, tá? Artigo 799 da CLT. Nas causas de jurisdição,
Será que eu estou com um delay? Porque eu pintei aqui e não apareceu pintado para vocês, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Ah, agora pintou. Eu estou com delay, talvez seja alguma coisa de internet, sinal de internet, né? Mas agora pintou para vocês. Bora lá. Nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, tá certo? Então, aí a gente já destaca, tá? A gente já destaca o verbo que realmente é adequado para tratarmos sobre a exceção de incompetência territorial, que vem a ser a oposição, tá? A oposição. Então, localiza, por gentileza, o artigo 799 aí na sua CLT e acompanha a leitura comigo, por favor. Nas causas de jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, tá? Com suspensão do feito, as exceções, tá? De suspeição e incompetência. Estando aqui a que nos interessa, que vem a ser a incompetência. E qual é essa incompetência? A incompetência territorial. É a incompetência que nos interessa. Lembrando que essa incompetência é uma incompetência de ordem relativa, não é uma incompetência absoluta, ela é relativa. E se ela é relativa, ela não pode ser oposta a qualquer tempo. Pelo contrário, ela tem que ser oposta na primeira oportunidade que a parte interessada realmente tiver vez, tiver voz no processo, como a gente vai verificar já já, tá? Parágrafo 1º do artigo 799, acompanhe aí comigo a leitura, por favor. Ele coloca para a gente o seguinte: as demais exceções serão alegadas como matéria de defesa, ok, das decisões sobre as exceções de suspeição e incompetência, salvo quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, tá? Isso é muito importante da gente deixar gravadinho aqui. Destaque, pinte aí na sua CLT, tá bom? Que não cabe recurso em via de regra de uma decisão acerca de uma incompetência territorial, e a gente também vai tratar isso já já de maneira bem adequada, tá certo? Então, 799 aí, os pontos principais realmente marcados, grafados, da cor da sua predileção. Bora seguir lá o nosso caminho. Artigo 800, importantíssimo, e ele sim vai colocar várias informações procedimentais para a gente acerca da exceção de incompetência territorial. Então, vejamos lá o que diz o artigo 800 para a gente. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência e impeça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Olha só que curioso, olha. A exceção de incompetência territorial, ela é uma questão de incompetência relativa. Nós temos 5 competências, 3 absolutas e 2 relativas, tá certo? As competências relativas são em relação ao foro, em relação ao território, né, jurisdição, ou então em relação ao valor da causa. O que nós estamos trabalhando aqui é a incompetência territorial, a incompetência quanto à jurisdição, quanto ao foro, quanto ao local. Pois muito bem. Se é uma questão de competência relativa, como eu já antecipei para vocês, não pode ser tratada a qualquer tempo. Pelo contrário, ela tem que ser realmente oposta, ela tem que ser requerida na primeira oportunidade em que a parte interessada tiver vez, tiver voz nos autos. E eu coloquei para vocês o quê?
Eu coloquei para vocês que quem opõe a exceção de incompetência territorial é a empresa. A partir de quando? A partir do momento que ela recebe a citação, como está aí no caput do artigo 800. Então, vamos entender aqui um pouco essa dinâmica. Como é que vai funcionar, tá? Recebida a citação, a empresa ela tem até 5 dias para fazer a oposição da exceção de incompetência territorial. Então, nós temos um prazo de até 5 dias a contar da citação. Kelly, e se porventura a empresa perder este prazo? Quais são as consequências da perda deste prazo, tá? Consequência número 1. Consequência número 1, né, vem a ser a preclusão. Precluiu. Inês é morta. Perdeu-se o prazo, você não pode mais alegar a exceção de incompetência territorial. E se isso acontecer, qual é a consequência número 2? A consequência número 2, meus amores, é o seguinte: o juiz que era incompetente passa a ser competente, tá? O juiz que era incompetente passa a ser competente, tá bom? Então, grava isso, anota no teu caderninho, porque isso não é uma questão que se viria, né, essas consequências jurídicas, em uma peça, mas certamente pode ser perguntada em questão discursiva. Então, anota aí no teu caderninho, te dou esse tempinho aí rapidinho para você anotar, para você fazer as suas, realmente, considerações aqui, tá bom? Aí passamos para o parágrafo 1º, então. Parágrafo 1º do artigo 800. Perdão, muito importante também eu destacar aqui essa segunda parte aqui do caput do 800. Em peça que sinalize a exceção, ou seja, a peça de exceção de incompetência. E se for o caso da contestação por reconvenção. Por quê? Novamente, a exceção de incompetência territorial, ela vem tratar um vício, ela vem tratar uma questão incidental. Então, você não vai discutir mérito, você vai primeiro resolver a forma. Então, ela é numa peça única, numa peça apartada, que não vai se misturar com a questão meritória, tá bom? É isso que está querendo dizer a segunda parte do caput do 800. Agora sim, seguindo para o parágrafo 1º do artigo 800 da CLT. Protocolada a petição, o que acontecerá com o nosso processo? O que acontecerá com a nossa reclamação trabalhista? Ela será suspensa, ficará suspenso. Suspenso até quando? Até que aquele juiz suspeito em relação à sua competência analise a exceção e diga, de fato, eu sou incompetente ou não, eu sou competente sim, como a gente vai verificar já já. Então, enquanto o juiz está apreciando a exceção de incompetência territorial, o que acontece com o processo? Ele fica suspenso. E onde é que está escrito isso? Parágrafo 1º do artigo 800 da CLT. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência prevista lá no 843, até que se decida a exceção. E que audiência é essa? É aquela audiência em que, se o reclamante não for, o processo será arquivado. Se a empresa faltar, ela será revel com os efeitos da revelia. Então, aquilo ainda não vai acontecer. Eu primeiro tenho que analisar enquanto juíza, enquanto magistrada, eu primeiro tenho que analisar essa questão incidental para depois realmente avançar com o processo. Porque, veja, a natureza lógica, né? Se eu não for competente, eu não posso realmente verificar o mérito, tá bom? O raciocínio mais ou menos é esse. Então, por isso que a gente verifica a questão da competência ou não do juiz, para dar sequência ao processo ou então remetê-lo para o juiz competente, tá bom? Seguindo lá. Parágrafo 2º do artigo 800. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante, se existentes litisconsorte, para manifestação no prazo comum de 5 dias. E a gente vai verificar isso quando nós formos montar a nossa estrutura, a nossa peça, que lá nos pedidos, já na parte final,
da nossa peça de exceção de incompetência territorial, um dos pedidos é justamente esse, que a outra parte seja intimada para que querendo se manifeste. Qual o prazo para isso? Prazo de 5 dias também, para que ela manifeste-se sobre a exceção de incompetência, tá bom? Parágrafo 3º, se o juiz julgar necessária a produção de prova oral, ou seja, testemunho, depoimento, ele pode designar a audiência para isso, garantindo o direito do recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória no juízo que este houver indicado como competente. Professora, quem é o recipiente? Quem é o excepto? Recipiente é aquele que opõe a exceção. No caso, a empresa. Quem vem a ser o excepto, então? O reclamante, o trabalhador, tá bom? É assim que vai funcionar. Se o juiz verificar a necessidade de produção de prova oral, ele marcará uma audiência única e exclusivamente para isso, garantindo, inclusive, a oitiva por carta precatória, tá bom? Parágrafo 4º, decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará o seu curso, com a designação de audiência e apresentação de defesa, no caso, a contestação, e seguindo para a instrução processual perante o juízo competente. Então, é importante a gente destacar o seguinte, que aqui nesse ponto 4, tá? Quando chegar aqui nesse parágrafo 4º, quem é que vai fazer isso? Aquele juiz que for realmente reconhecido como competente, que pode ser aquele juiz originário ou simplesmente ele pode dizer, realmente eu não tenho competência para isso, eu vou mandar então o processo para o juiz competente. Seja quem for o juiz competente, é ele que vai dar a continuidade ao processo, tá bom? Então aqui nós fizemos a leitura do nosso artigo 800 da CLT. Tá certo? Vamos seguir aqui. Alguma dúvida? Lembra de chamar, perguntar pelo WhatsApp, pelo e-mail. A gente marca, tá bom? Uma videoconferência, a gente conversa com você. Lembrando, longe fisicamente, mas muito perto, acompanhando vocês, rumo sempre a vermelhinho, tá certo? Então vamos avançar lá, tá? Vamos avançar. Por que existe a exceção de incompetência territorial? Por que ela surgiu? Qual foi a sua necessidade? O que causou? Né? Qual é a causa da exceção de incompetência territorial? Pois bem, meus queridos, a causa da exceção de incompetência territorial vem a ser essa violação do artigo 651 da CLT. Por quê? Quando você estuda direito material, uma das principais regras que você aprende lá é o seguinte: competente para apreciar uma reclamação trabalhista é o juiz do local onde o contrato de trabalho foi executado. Eu não levo em consideração onde eu fiz a entrevista, onde a minha carteira foi assinada. Não, eu levo em consideração o local onde eu executei o meu contrato de trabalho. Essa é a regra. Pois muito bem. E onde é que a gente encontra essa regra, professora? No artigo 651, em especial no caput, que é a regra geral para todo mundo. Então, pega a tua CLT, se o 651 ainda não estiver grafado, você precisa pintá-lo porque ele é importantíssimo. E todas as vezes que nós tivermos violação a essa regra do 651, faz surgir a empresa a necessidade de uma exceção de incompetência territorial. Então, eu, Kelly, se sempre trabalhei em Manaus e tenho discussões trabalhistas sobre o meu contrato, eu tenho que fazer o quê? Procurar uma vara do trabalho em Manaus. Se eu sempre trabalhei no Rio de Janeiro, eu tenho que procurar uma vara do trabalho do Rio de Janeiro para discutir eventuais questões trabalhistas. Ora, se eu sempre trabalhei em São Paulo, eu não posso, em via de regra, conforme leitura do caput do 651 da CLT, propor a minha ação em Salvador, por exemplo. Tá certo? Eu não posso fazer isso. Se eu sempre trabalhei em São Paulo, eu não posso propor em Betim. Eu não posso propor em João Pessoa. Eu tenho que propor a minha reclamação trabalhista no local onde eu executei meu contrato de trabalho. Então, onde é que a gente tem esse raciocínio para chegarmos à exceção? A partir do caput do 651 da CLT. Logo, né, interpretando, se o reclamante não respeita a regra do 651, faz surgir a empresa o quê? O direito de opor a exceção de incompetência territorial. Excelência pela ordem.
Se a Kelly sempre trabalhou em Belém, por que ela ajuizou esse processo no Rio Grande do Sul? Por quê? Diga para mim. Não pode. Então, eu, empresa, farei o quê? Dentro de 5 dias a contar da citação, farei a oposição da decisão de incompetência territorial. Pegou o raciocínio? Deu para entender como é que funciona? Show de bola, vamos seguindo lá, por favor. Então. Não sei se estava gravando, se não estava, mas aí eu vou ter que retomar agora, depois a gente faz aquela edição, não é verdade? Vai dar tudo certo. Então, meus amores, vamos fazer aqui a análise, tá? O encaixe da exceção de incompetência territorial dentro da cronologia, dentro da linha do tempo. E, meus amores, dominar a linha do tempo é indispensável, é crucial. Ela te salva, ela te ajuda a responder questões. Então, se você ainda não tem o hábito de construir a cronologia, a linha do tempo, passe a fazer, porque ela pode ser decisiva para a sua aprovação, tá bom? Então, bora verificar aqui, né? Proposta, tá? Proposta a reclamação trabalhista, espera-se que o reclamante respeite a regra do 651 da CLT. E qual é a regra que a gente acabou de relembrar, de conversar? Será competente a vara do trabalho do local onde eu tenho executado o meu contrato de trabalho. Se eu sempre trabalhei, então, no Rio de Janeiro, espera-se o quê? Que eu ajuize a minha reclamação trabalhista no Rio de Janeiro, em uma vara do trabalho do Rio de Janeiro. Tudo bem? Mas pode ser que aconteça alguma coisa estranha, né? Então, vamos verificar. Eu ajuizo a minha reclamação trabalhista, o juiz, então, ele recebe, né, essa minha RT, vai fazer aquele juízo prévio de admissibilidade, verificar se tem uma necessidade de emenda, de aditamento, de alguma coisa, ou não, tá? Mas em determinado momento ele mandará fazer a citação da parte contrária, a citação da empresa. E é nesse momento que a empresa, né, ao receber a citação, ela vai olhar assim e vai dizer, opa, que isso, né? O que está acontecendo aqui? A Kelly ajuizou uma reclamação trabalhista no Rio de Janeiro, mas por qual motivo, se ela sempre trabalhou em Belém do Pará, por exemplo? Se ela sempre trabalhou em Belém do Pará, por que ela ajuizou no Rio de Janeiro? Opa, negativo, não posso permitir isso. Eu tenho uma questão aqui, um vício, uma questão formal, eu tenho uma questão incidental que precisa ser realmente discutida, precisa ser realmente apreciada e quiçá resolvida. O que a empresa faz, então? A contar da citação, tá? Em até 5 dias, conforme determina o caput do artigo 800 da CLT, a empresa ela apresentará a sua exceção de incompetência territorial em peça una, em peça apartada, onde será discutido exclusivamente a questão da incompetência quanto ao foro, incompetência quanto ao lugar. Eu não vou tratar mérito. Eu quero apenas discutir por que, se ela sempre trabalhou em Belém do Pará, por que ela ajuizou no Rio de Janeiro? A empresa tem várias unidades pelo país e ela trabalhou nessa unidade do Rio de Janeiro. Ela era uma viajante, ela era uma representante comercial, ela era uma transeunte. O que justifica? Não tem nada que justifique, então aí realmente a gente vai ter que discutir isso aí nas regras do 651 caput da CLT, certo? Lembrando, nós falamos sobre isso, mas é como eu costumo dizer, quanto mais eu repito, melhor eu fico. Vamos aqui novamente. Se porventura a empresa perder esse prazo de 5 dias, consequência número 1, ela vai sofrer a preclusão. E, consequência número 2, em razão dessa preclusão, o juiz que era incompetente passa a ser competente. Lembra disso? Porque, para uma questão discursiva, isso é facilmente possível de ser cobrado, tá bom? Enquanto não se resolve a exceção de incompetência territorial, tá? O processo ele fica suspenso. Ou seja, eu não discuto contestação, mérito, instrução, nada disso.
o processo ele vai ficar suspenso até que a exceção de incompetência territorial seja realmente apreciada. Tudo bem até aqui, meus amores? Tranquilinho? Tá vendo como a exceção de incompetência é bem tranquila, tá? Bora continuar aqui, que a gente já tem bastante coisa para conversar sobre a exceção de incompetência territorial, que naturalmente ou carinhosamente eu chamo de EIT, exceção de incompetência territorial, EIT, ok? Então, aqui alguns lembretes importantes. Quem opõe a exceção de incompetência territorial? A empresa, que você vai chamar de quê? De reclamada? Nunca. Você vai chamar de excipiente. O trabalhador vai ser o excepto, tá? Excipiente, excepto. Excipiente, excepto. Excipiente, excepto. O verbo é opor. A gente não tem verbo para RT. Apresentar, propor, oferecer, apresentar, ajuizar. Para exceção de incompetência territorial, o verbo é opor. Opor a exceção de incompetência territorial. Os fundamentos no artigo 800 da CLT, mas não teria nenhum problema se você também colocasse o 799, parágrafo 2º da CLT, tá certo? Não teria problema nenhum. Bora colocar caput parágrafo 2º, como eu já vi em alguns manuais. Eu, particularmente, coloco só o 800, mas você não teria nenhum problema se citasse o 799 também, tá bom? Lembrando que nós temos um prazo tempestivo aqui a ser cumprido, que é 5 dias a contar da citação. Se eu perder esse prazo, eu incorro em preclusão e automaticamente aquele juiz que era incompetente passa a ser competente, tá bom? E importantíssimo, meus amores, muito importante, muito. Qual é o pedido? O que eu quero com a exceção de incompetência territorial? Eu quero duas coisas. Preste atenção, por favor, porque isso tem que estar lá no seu pedido, tá? Eu quero um pedido primeiro, o reconhecimento do juiz que ele é incompetente. Esse é o primeiro pedido. Excelência, quando eu digo que eu quero a sua incompetência, não é a sua incompetência cognitiva. É a sua incompetência quanto ao foro, quanto ao local, quanto à jurisdição. É essa incompetência que eu quero que o senhor declare. Por quê? Cada juiz no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Ado, cada um no seu quadrado. Tá certo? E, reconhecendo a incompetência, pedido 2, a remessa dos autos para o juiz competente. Ora, se eu não sou competente, quem é o juiz competente? Então, toma que o filho é teu. Toma o processo, eu remeto para ti. Tá certo? Então, o que eu quero com a exceção de incompetência territorial? 1, o reconhecimento pelo juiz da sua incompetência e 2, a remessa dos autos para o juiz competente. Por favor, guarda isso no teu coração. Eu tenho uma mania com os meus alunos do presencial, de tudo aquilo que é importante, nós colocarmos um coraçãozinho. Então, aqui, meus amores, com certeza absoluta, um coração aí para você colocar no seu caderninho, nas suas anotações. Tranquilo? Show de bola? Seguindo, bora lá. Não sei vocês, mas aqui em Belém do Pará está quente, abafado como de costume, estamos com o ar-condicionado ligado no 18, mas ainda quente, sabe, incomodando. Enfim, eu vi que hoje, eu acho que foi Floripa, bateu a temperatura mais negativa. Não sei se da região, de todo o Brasil, do ano, mas alguma coisa aconteceu em Floripa e eu morri de inveja, todo mundo com gorro, agasalho, protegido do frio. Aqui, nem ar-condicionado dá conta. Não é verdade? Vamos lá. Bora dar sequência aqui ao nosso estudo. Feito o pedido, não é verdade? Juiz, declare-se incompetente. Certo. Apresente as suas razões. Por que você acredita que eu não tenho competência
para apreciar, para analisar esse processo, essa reclamação trabalhista. Porque a trabalhadora, o reclamante, nunca trabalhou no Acre, nunca trabalhou no Mato Grosso, nunca. A empresa nem passou perto. Então, a regra do 651 diz que tem que ajuizar no local de execução do contrato de trabalho. Beleza. Diante do pedido de reconhecimento dessa incompetência territorial, o juiz ele tem 3 respostas. Ele pode dar 3 respostas para esse pedido da exceção. Resposta número 1. Opa, deixa eu apagar aqui. Resposta número 1. O que é que ele pode fazer? 1. Não acolhe a exceção de incompetência territorial. Ele não acolhe a exceção de incompetência territorial. Ele vai dizer o quê? Empresa, tá? Empresa, você não tem razão. Não. Tá? O processo fica e a gente vai dar sequência. Agora a gente vai para a contestação, instrução, enfim, o processo vai seguir o seu fluxo normal. O processo fica. Ou seja, se o juiz não acolhe e o processo fica, quem vai ficar triste e chateada é a empresa. Muito triste e chateada. Muito triste e chateada. Certo? Essa decisão do juiz é uma decisão interlocutória, tá? É uma decisão interlocutória. Se é uma decisão interlocutória, por conta do famoso princípio da irrecorribilidade imediata, a empresa chateada, triste, aborrecida, poderá fazer alguma coisa? Não. Engole o choro. Ai, mas eu quero chorar. Engole o choro. Não pode chorar agora porque não vai adiantar. Serão lágrimas perdidas. Tá certo? Então, engole o choro. O juiz, ele pode acolher a exceção de incompetência territorial e falar, empresa, você está certa, você assiste razão. Então, a empresa vai ficar feliz. Se a empresa fica feliz, quem é que fica triste? O trabalhador. O trabalhador tá triste pra caramba. Chateado. Poxa, o juiz acolheu a exceção da empresa. O processo vai ser remetido para outra vara do trabalho. E eu quero fazer alguma coisa. Estou chateada, estou triste, eu quero. Não. Engole o choro. Como assim? Engole o choro. Não poderei fazer nada. Nesse momento, não. Por quê? Também é uma decisão interlocutória. A regra é, contra a decisão interlocutória, não cabe recurso de imediato. Espere o momento oportuno lá, quando for proferida a sentença, você interpõe seu recurso ordinário e traz isso em sede de preliminar. Mas olha só, o juiz, ele acolheu, eu sou incompetente, e assim sendo, o processo ele vai ser remetido para uma outra vara. Só que essa vara é da mesma regional. Quando a gente fala em mesma regional, é a seguinte, olha só, a regra, nós temos exceções, exceção em São Paulo, exceção aqui no Pará, mas a regra é, para cada estado, um TRT, um Tribunal Regional do Trabalho. Por isso que a gente fala em regional. Quando a gente usa essa expressão regional, deixa eu ajeitar aqui que ficou feio. Quando a gente usa essa expressão regional, tá? Quando a gente usa essa expressão regional, nós estamos fazendo referência a um TRT. E onde fica esse TRT? Em determinado estado. Tá certo? Então, olha só, nessa hipótese 2 aí, o juiz acolheu a exceção de incompetência territorial e disse, realmente, o processo não pode ficar aqui nessa vara, ele vai para uma outra vara, em um outro município, em uma outra cidade. Só que esta cidade fica dentro do mesmo estado. Se fica dentro do mesmo estado, eu mudei de regional? Não. Então, vamos aos exemplos, né? Vou usar o exemplo aqui local, não sei se vai ser muito feliz para o restante do Brasil, mas aí depois eu vou tentar pegar um exemplo mais conhecido de todos.
Aqui no Pará, a capital é Belém. Mas nós temos um município bem grudadinho aqui, chamado Ananindeua. Ananindeua. Belém tem as suas varas do trabalho, Ananindeua tem as suas varas do trabalho. Belém e Ananindeua ficam em qual estado? Pará. Mesma regional? Mesma regional. Mesmo estado, mesma regional. Então, se o juiz diz, esse processo não pode ficar em Belém, mas ele vai para Ananindeua, mudou a vara? Mudou. Mudou a cidade, o município? Mudou. Mas mudou o estado? Não. Mudou a regional? Não. Mudou o TRT? Não. Então, tu não pode fazer absolutamente nada. Vamos pegar um exemplo, tentar pegar o exemplo mais nacional. Rio de Janeiro, capital, e Niterói, né? Rio de Janeiro e Niterói. Rio de Janeiro tem vara do trabalho? Tem. Niterói tem vara do trabalho? Tem. Vamos imaginar que o juiz do Rio de Janeiro diga, realmente, esse processo não pode ficar aqui na vara do Rio de Janeiro. Eu vou pegar esse processo e vou jogar para a vara do trabalho de Niterói. Mudou a vara? Mudou. Mudou a cidade? Mudou. Mudou o estado? Não. Se não mudou o estado, mudou o tribunal, continua no mesmo TRT. Mudou a regional? Não mudou. Então, nesse caso, o trabalhador pode fazer alguma coisa? Não, só engole o choro. Não pode fazer absolutamente nada. Agora, meus amores, por favor, atenção. Tá? Se, terceira hipótese, o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial, diz, realmente eu não tenho competência para ficar com este processo. Então, eu vou pegá-lo e mandá-lo para o juiz competente. Só que este juiz competente, ele fica numa vara distinta, numa cidade distinta e em um estado distinto, e se mudou o estado, mudou a regional. Então, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que o juiz do Rio de Janeiro reconheça a sua incompetência e mande o processo para Belém. Mudou a vara? Mudou. Mudou a cidade? Mudou. Mudou o estado? Mudou. Mudou. Se mudou o estado, mudou a regional? Mudou. Mudou o TRT? Mudou. Então, meus amores, quando muda o estado, muda o tribunal, muda a regional, aqui, súmula 214, a linha C do TST. Excepcionalmente, aqui cabe a interposição do recurso ordinário. A decisão continua sendo decisão interlocutória. Só que, excepcionalmente, ainda que seja uma decisão interlocutória, por força da súmula 214, a linha C do TST, neste caso aqui, cabe a interposição do recurso ordinário. Ok? Ok? Tranquilo? Não é difícil, tá? É só você fixar. Acolheu, mudou a regional. Quando é que muda a regional? Quando muda o estado. Súmula 214, a linha C do TST. Caberá a interposição de um recurso ordinário. Seguindo. Aí a gente vai rememorar o que a gente já leu anteriormente, só que agora enquadrado dentro desse contexto com mais conteúdo para vocês entenderem melhor. O que o parágrafo 2º do 799 diz? Que das decisões sobre exceção de suspeição e incompetência, no nosso caso aqui a territorial, salvo quando estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las no recurso que couber da decisão final.
Então, o que, que o parágrafo 2º está dizendo? Contra a decisão interlocutória, não cabe recurso de imediato. Essa é a regra. O que, que você tem que fazer? Você tem que aguardar a instrução processual. Você tem que aguardar a instrução processual, ser proferida a sentença, e lá na frente, quando a sentença for proferida, aí sim você ataca com recurso ordinário, e essa questão aqui você traz em sede de preliminar. Mas, de imediato, contra essa decisão interlocutória, você não cabe interposição do RO. Não tem nada que você possa fazer. Exceto, aqui, o que diz para a gente a imperiosa súmula 214 do TST. O que ela coloca para a gente? Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso de imediato, ou seja, não cabe recurso de imediato contra uma DI. Por quê, Kelly? Por conta do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Eu não posso recorrer de imediato, eu tenho que esperar a instrução processual para poder recorrer. Salvo, contudo, porém, todavia, a linha C. Na situação em que há o acolhimento da exceção de incompetência territorial que remeta os autos para uma regional distinta, ou seja, outro estado. Sai do Pará, vai para São Paulo. Sai de Salvador, vai para Minas Gerais. Sai de Rio Grande do Sul, vai para o Acre. Mudei o estado? Mudei a regional? Cabe excepcionalmente RO? Sim. Sim. Deixa eu soltar foguetes aqui. Muitos foguetinhos. Para animar vocês. Ok? Tranquilo? Show de bola. Seguindo. Estrutura da nossa peça. Bem simplesinho. Lembrando que, como nunca foi cobrado, nós não temos parâmetros senão a nossa prática realmente, né? Como advogado. Professora, como advogada, a senhora já opôs exceção de incompetência territorial? Opor não, mas eu manifestei, porque normalmente eu advogo para trabalhador. Então, já tive processo, sim, em que a empresa opôs exceção de incompetência territorial, e aí eu tive que manifestar. Em algumas situações, quando houve a remessa para uma regional distinta, eu tive que fazer a interposição do RO. Certo? Então, vamos aqui à estrutura. Estrutura bem simplesinha, esqueletinho bem tranquilinho, com endereçamento, no caso, para a vara do trabalho, né? Para a vara do trabalho, onde a reclamação trabalhista já foi ajuizada. Qualificação, você já sabe, começando pela empresa, que vai ser a excipiente. O trabalhador vai ser o excepto. O artigo é o 800 da CLT. Tempestividade você tem que falar? Lógico. Você tem que falar do prazo de 5 dias. Evidente que sim. Do cabimento, você vai tratar aqui a regra do 651 da CLT. O mérito, você vai colocar aqui fato, fundamento e pedido. E os pedidos aí eu destrinchei para vocês no slide seguinte. Bem tranquilinho, 4 pedidos no máximo. Não tem valor da causa, não tem honorários. Uma estrutura bem tranquilinha, tipo assim, FGV. Quer uma peça inédita? Gosta do ineditismo? Então manda uma exceção de incompetência, ó. Melzinho na chupeta. Tá bom?
Aqui, um comando para que a gente possa conversar e tentar identificar essa peça. Ok? Vamos lá. Acompanha aí comigo. Considere que João Antônio ingressou com uma reclamação trabalhista. Então, o João, ele já ingressou com uma reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, ela já existe. Claro. Para eu pensar em exceção de incompetência territorial, se o meu referencial é a citação de um processo, a reclamação trabalhista já existe. Contra sua ex-empregadora, a empresa XYZ Limitada, com sede em Brasília, local onde sempre desempenhou as suas funções e cumpriu a sua jornada de trabalho. Os pedidos de João são a condenação da empresa ao pagamento das verbas rescisórias, as multas dos artigos 477 e 467 da CLT, a baixa da CTPS e a devolução de seus pertences pessoais que ficaram no armário de uso pessoal. A reclamação trabalhista tramita pelo rito sumaríssimo, ou seja, de 2 a 40 salários mínimos, junto a 55 vara do trabalho de Betim. Aí você olha assim, Betim? Uai, mas a sede da empresa não é Brasília? Ele não sempre trabalhou em Brasília? Por que ele ajuizou em Betim já? Rapaz, aí viu? Viu? Como é que o negócio já bate na tua cabeça assim? Betim, Minas Gerais. Cidade para onde João Antônio fixou o domicílio, ou seja, né? Então supõe-se que ele mudou de cidade, né? Terminou o contrato dele, ele foi buscar novos ares, novas oportunidades, mudou de vida, né? Saiu de Brasília e foi para Minas. Considere que a citação ocorreu no dia 2 de abril de 2024, que é uma quarta-feira. Todas as vezes que o comando da questão te der datas, você tem que cravar a tempestividade, sem a ocorrência de feriados nesse mês. Recebida a citação, a empresa procurou você como advogada, a fim de que você adote a medida processual cabível para quê? Para discutir o mérito? Não. Para discutir o local de propositura da presente demanda. Local de propositura da presente demanda. Aí você volta aqui correndo para o texto. A empresa é em Brasília, ele sempre trabalhou em Brasília, mas ele ajuizou o processo dele em Betim, Minas Gerais. Opa. Tem como não pensar em exceção de incompetência territorial? Claro que não tem como, meu amor. Seu raciocínio já vem e já bate. Pá, exceção de incompetência territorial. Pá. O objetivo da empresa, o que é? Ela te contratou para quê? Para discutir as verbas? Fala isso. Para discutir as multas? Para dizer que a carteira dele já foi dado mais? Para dizer que não tem nada de pertence pessoal dele? Não. Para discutir o quê? O local de propositura da presente demanda. Esse é o teu objetivo. Você, como advogado, foi contratado para isso. Ok? Exceção de incompetência territorial sem medo de ser feliz. Endereçamento aqui, né? Para a vara do trabalho, para 55 vara do trabalho de Betim, é isso? Minas Gerais. Qualificação, ok. Tempestividade, né? Bora ver aqui. Qual foi a informação mesmo que foi dada? 2 de abril, numa quarta-feira. 2 de abril, numa quarta-feira. Cadê o slide em branco aqui para eu poder... Deixa eu ver se eu consigo um slide em branco aqui. Opa, consegui. Segunda, terça... Ai, deixa eu otimizar melhor meu espaço. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Sempre isolo sábado e domingo para eu não cair em pegadinha, não é verdade? Sempre isolo. E aqui eu dou mais uma olhada, né? 2 de abril, quarta-feira. 2 de abril, quarta-feira. Então, bora lá. 2 de abril, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É o suficiente.
Então, se a citação foi recebida no dia 2 de abril, eu excluo esse dia e começo a contar no dia seguinte, desde que seja um dia útil. Não considero domingos e feriados. Aí, sábados, domingos e feriados. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que eu tenho que colocar lá na minha exceção? Prazo aqui, né? Quando não fala, a medida foi adotada no primeiro dia, no quinto dia, no terceiro dia. Quando não fala nada, a gente sempre considera o último dia do prazo, que aqui é 9 de abril. Então, é isso que a gente vai ter que colocar lá na nossa tempestividade, tá certo? Bem aqui, na nossa tempestividade, 9 de abril de 2024. Cabimento, 651 da CLT. Mérito, aí o fato de fundamento pedido. O reclamante trabalhou para a empresa, sempre em Brasília, blá, 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 blá. Assim, descabido o ajuizamento, a propositura da ação na cidade de Betim. Ok? Os pedidos. Opa, a setinha está errada, né? O recebimento da exceção de incompetência territorial. Olha lá, não falei para vocês que ia aparecer? A intimação da parte contrária para que querendo apresente a sua defesa. E qual é o prazo que ela tem? 5 dias também, como a gente leu. O reconhecimento da incompetência territorial e a remessa dos autos para a vara do trabalho de... Nesse caso aqui, você vai colocar o quê? 3x? Nunca. Você vai colocar Brasília, que é a sede da empresa. E a produção de provas por todos os meios admitidos em direito. Encerramento. Isto posto, pede-se deferimento, local e data, advogado, OAB. Me diz se isso é difícil. Claro que não é, meu amor. É bem tranquilo, exceção de incompetência territorial, sempre uma delícia de conversar, uma delícia de trabalhar, tá? É muito, muito prazeroso mesmo. E tanto para a questão ou para uma eventual peça, tá? Não tem realmente com que se bater. E aqui a gente vai encerrando a nossa aula. Sugiro que vocês façam essa peça e encaminhem para mim, encaminhem para a correção, para o feedback de vocês. Tá certo? E se ficou alguma outra dúvida, professora, eu fui para resolver uma questão de exceção de incompetência territorial e fiquei com dúvida aqui. Manda a questão que a gente grava um vídeo, a gente grava uma aula específica para comentar essa questão. E aí estamos sempre juntos, lembra? Fisicamente distantes, mas muito, muito, muito próximo por todos os meios possíveis para que a gente possa chegar junto na sua aprovação. Esse é o objetivo. Beijo no coração de vocês, professora Kelly. Grande abraço. Tchau.